Bom dia, irmãos. Nós agradecemos ao Senhor por termos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã com o propósito de estudar a Sua palavra, de aprender aquilo que Ele deseja falar conosco, que todos nós possamos estar atentos à palavra do Senhor, aquilo que Ele tem colocado nos nossos corações. Eu aprendi muito, estou aprendendo muito ao analisar esses textos, ao estudar esses textos, e aí nós vamos nos recordando de outros textos que vão apoiando aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações, e isso com certeza traz edificação para nós, nos traz consolo, nos traz esperança. Que todos possam também se sentir à vontade de compartilharem conosco. Nós estamos numa escola dominical, mas não existe aqui um professor, né? O professor é o Senhor, a sua palavra é que vai nos ensinar, mas todos nós vamos aprender juntos. Então, aqueles que desejarem participar, fazerem os seus comentários, podem ter a liberdade de participarem. Eu confesso que, pensando no título dessa lição, Deus é soberano. Esse tema é um tema que nós, na maior parte das vezes, conhecemos na teoria, mas aplicarmos esse conhecimento na prática, nas nossas vidas, nós temos muita dificuldade. Eu digo por mim mesmo, porque nós estudamos, lemos na palavra do Senhor que Deus é soberano e dizemos isso, pregamos isso, reconhecemos isso. Mas nós gostamos de nos sentir soberanos também. Não é verdade? Acontece com você? Comigo acontece muito. A gente gosta de sentir que nós somos soberanos, que nós temos o controle. A gente gosta de se sentir no controle das coisas. Mas nós não temos o controle, porque soberano é Deus. Deus é soberano. E por isso, muitas vezes nós temos dificuldade de aplicar isso nas nossas vidas, e daí a importância dessa lição dessa manhã. Porque nós precisamos nos recordar disso, que Deus é soberano, Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, mas nós não temos. Nós não temos. E sofremos muito quando tentamos assumir o controle das coisas. E é por isso que nós vamos, então, nos dedicar ao estudo desse tema, na permissão do Senhor, provavelmente agora de manhã e também logo mais à noite, se o Senhor assim nos permitir. O que nos traz conforto e consolo aos nossos corações é que, mesmo diante das nossas dificuldades em colocar este conhecimento de Deus na prática, o Senhor não perde a sua soberania. Ele não deixa de ser soberano sobre todas as coisas quando nós tentamos assumir o controle. Não. Muitas vezes Ele permite que a gente chegue até um certo ponto, tomar as nossas próprias decisões, fazermos algumas escolhas que achamos corretas, sem consultarmos o Senhor, e Ele nos dá essa permissão, na sua vontade permissiva, mas soberana é a vontade do Senhor, e Ele continua sendo soberano. O mundo em que nós vivemos é um mundo de incertezas. Nós vivemos num mundo que está o tempo todo sofrendo com crises, com guerras, com mudanças rápidas. E esse contexto em que nós vivemos, nós na nossa humanidade, nós muitas vezes sofremos com isso porque não temos o controle das situações, não temos o controle das circunstâncias que estão ao nosso redor. E aí vem aquelas perguntas na nossa mente, mas será que aquilo que eu planejei vai dar certo? Será que no ano que vem eu vou estar empregado?
Será que os meus sonhos para o futuro, eles vão se realizar da forma como eu tenho imaginado? Será? Mas e se? E se alguma coisa der errado no meio do caminho? E quando nós às vezes nos paramos fazendo essas perguntas, nós somos tomados do sentimento de ansiedade e medo. Porque, como nós dissemos, queremos ter o controle das circunstâncias, mas é uma verdade da palavra do Senhor que as circunstâncias não estão no nosso controle. Exatamente. Ansiedade, porque queremos assumir o controle, mas percebemos pelas circunstâncias que não podemos ter esse controle. E medo, porque não sabemos como vai ser o amanhã. Nós não sabemos se aquilo que estamos fazendo agora, aquilo que estamos programando agora, planejando, se vai acontecer da forma como nós temos planejado. Mas, ao mesmo tempo em que o mundo só tem a nos oferecer incertezas, a palavra do Senhor é repleta de certezas, de garantias. Garantia da salvação, quando recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, a sua palavra nos garante que nada pode nos tirar das suas mãos. Nada pode tirar de nós esse presente que recebemos do Senhor através da sua graça. Temos a garantia da salvação. Temos a garantia da vitória sobre a morte. Que mesmo que a morte física nos alcance nesse mundo, nessa vida, nós viveremos eternamente. Já somos mais do que vencedores. Vencemos a morte porque estamos com a nossa confiança depositada no Senhor Jesus Cristo, aquele que tem poder sobre a morte. Temos a garantia do céu, de uma vida eterna, de um lar preparado para cada um de nós. Não é uma esperança incerta. Será que vai ser assim mesmo? Não. É uma esperança segura. Nós temos um lar preparado para nós. Temos a garantia do socorro nas angústias. Porque aqui nós enfrentaremos aflições, dificuldades, mas o Senhor nos garante pela sua palavra de que Ele estará conosco em todos esses dias, nos garantindo o consolo, o conforto e a vitória sobre as angústias, as aflições e as tribulações. Olha o que está escrito em Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Porque todas essas garantias que encontramos na palavra do Senhor só são certezas, porque Deus é soberano. E sendo Deus soberano, isso significa que Ele reina absoluta e incontestavelmente. Nada pode tirar de Deus a sua soberania. E sendo soberano, olha o que está escrito ali, Salmo 115, versículo 3. O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Faz tudo o que lhe agrada, o que é da sua vontade. Ele faz o que Ele quer. E se a sua palavra nos garante a vitória sobre a morte, nos garante uma vida eterna nos céus, Deus é soberano para cumprir todas essas promessas que Ele nos faz na sua palavra. Ele reina sobre todas as coisas. O homem, às vezes, pode até contestar a soberania de Deus. Mas isso também não tira de Deus a sua soberania. Mesmo que o homem conteste. E existem muitos que estão o tempo todo contestando a soberania de Deus. Não. Essa história de Deus é uma invenção humana. Na verdade, o mundo segue o seu fluxo sem um controle superior. Contestação da soberania de Deus. Mas isso não tira de Deus a sua soberania. Romanos capítulo 9, versículos 20 e 21.
Romanos 9, 20 e 21. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? A gente pode até contestar. O homem pode até contestar a vontade de Deus. Mas quem é o homem para contestar a vontade de Deus? Olha o 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Quem tem o poder sobre o vaso? O oleiro. É Deus quem tem o controle das coisas, por mais que o homem conteste. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 10, versículo 15. Isaías 10, 15. Esse versículo é muito legal. Olha só. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Entendeu o que o profeta Isaías está falando aqui? O machado, por acaso, pode se gloriar contra aquele que o usa? Quem tem o poder? É o que usa o machado ou é o machado? É o machado que escolhe a árvore que ele vai cortar? Não. O machado é um instrumento nas mãos de Deus. Ele segura o machado. A mesma coisa a serra. Pode a serra presumir contra o que puxa por ela? Quem puxa a serra é quem tem o controle. O controle não está na serra. Como se o bordão movesse aos que o levantam. É quem que carrega o bordão? É o bordão que carrega o homem ou é o homem que carrega o bordão? É o homem que tem o bordão na sua mão. É Deus quem tem o controle das coisas. O homem pode até contestar, o machado pode até contestar, mas no final, a árvore que ele vai cortar é a árvore que aquele que está segurando o machado decidiu cortar. Porque a vontade de Deus é soberana e não a nossa. Quando o rei da Síria, ele destruiu muitas nações e ele estava se gloriando disso. A gente vai até falar disso mais um pouquinho para frente aí. Certo? O homem é um instrumento nas mãos de Deus. É Deus que o usa da forma como ele bem quer. É por isso que nós vamos, na permissão do Senhor, nos dedicarmos a estudar nesta manhã e logo mais à noite também, se o Senhor nos permitir, 4 aspectos da soberania de Deus. Deus é soberano na sua graça e na sua misericórdia. Deus é soberano sobre a história e sobre as nações. Deus é soberano na redenção e na eternidade. E Deus é soberano sobre as nossas vidas. Nós vamos começar então com o primeiro desses aspectos, usando como base o texto que nós já lemos em Êxodo capítulo 33. Eu vou pedir a Patrícia para colocar de novo Êxodo capítulo 33, só que você pode colocar agora do versículo 18 e nós vamos ler até o 23 para a gente entender o contexto desses versículos que já foram lidos. Olha só. Então ele disse, Moisés está falando aqui. Ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém, ele disse, agora é Deus respondendo, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado.
E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Até aí. Nesse contexto, então, Moisés faz um pedido ao Senhor. Olha, deixe-me ver a tua glória. Deixe-me ver a tua glória. Um pedido ousado, não é mesmo? Mas Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. Olha o que está escrito alguns versículos antes, nesse mesmo capítulo 33, versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Moisés conversava com Deus, face a face. E diz o texto que ele conversava com Deus como um amigo conversa com o outro. Que intimidade que esse homem tinha com Deus. Intimidade para conversar com Deus face a face. E ele faz um pedido ao Senhor. Olha, deixa-me que eu veja a tua glória. E o Senhor, ele fala, olha, eu vou revelar a você a minha bondade. Mas volta lá no versículo 19, de novo. Porque tem uma expressão ali muito interessante que o Senhor fala, olha, apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Pode deixar esse versículo aí. O Senhor diz para Moisés, olha, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu me compadeço de quem eu quiser me compadecer. Porque Deus é soberano em oferecer graça, em oferecer misericórdia. Ele oferece misericórdia a quem Ele quiser, na sua soberania, na sua bondade. E às vezes a gente pode contestar, né? Mas Senhor, o Senhor teve misericórdia de tal pessoa, mas o Senhor é soberano. Ele se compadece de quem Ele quiser. E quantos exemplos nós temos disso, né? Na história do povo de Israel, na palavra do Senhor, de planos que o Senhor traçou, que muitas vezes nós não entendemos e às vezes contestamos. O Senhor, por exemplo, escolhe Abraão para cumprir a sua vontade, para criar, através de Abraão, um povo seu, propriedade sua. O Senhor escolhe agir e fazer-se conhecer através do povo de Israel. Coloca lá em Gênesis capítulo 12, os versículos 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor escolheu aquele homem. Um homem que vivia numa terra de idolatria, o Senhor o escolhe, tira aquele homem daquele lugar e faz dele uma grande nação. O Senhor se compadece de quem Ele quiser. Às vezes a gente pode se perguntar assim, mas Senhor, por que Abraão? Abraão falhou com o Senhor, Abraão mentiu mais de uma vez, não foi? Ele falou que a esposa dele era a irmã dele. Como se não bastasse fazer isso uma vez, ele fez outra depois, repetiu o mesmo erro. Um homem pecador, falho, mas Deus escolheu. Deus escolheu porque Ele é soberano em oferecer graça, em oferecer misericórdia a quem Ele quiser. E ao escolher, o Senhor se mantém fiel à sua escolha e Ele vai com Abraão até o fim, cumprindo as suas promessas. O Senhor faz de Abraão a nação de Israel. E às vezes a gente fica pensando, Senhor, mas por que esse povo? A própria palavra do Senhor diz que era um povo duro, rebelde. Por que o povo de Israel?
Por quê? Porque Deus escolheu. E Ele é soberano para escolher. Um povo difícil, né? Um povo que por várias vezes abandonava o Senhor. Mas Deus escolheu. E Deus é fiel com as suas escolhas. Deus escolheu esse povo para se fazer conhecer. Deus dá a esse povo a lei que é perfeita, que mostra os atributos de Deus, a santidade de Deus. Deus escolheu esse povo para no meio desse povo se fazer conhecer a humanidade, porque nós hoje conhecemos os atributos de Deus através da forma como Ele agiu com o povo de Israel. Deus mostra todo o seu poder para aquele povo. Ele se revela para Moisés, ele se revela para o seu povo. Pode falar, irmão Nelson. Deus fala com as pessoas que Ele quer. Como Ele falou com Abraão ali naquela passagem ali de Paulo, quando ele estava no caminho de Damasco, também aconteceu o que aconteceu com ele ali. Ele perdeu a sua vista e ele foi levado até ali, aquele lugar. E quando Deus ordenou a Ananias que fosse lá, orasse por ele para vigorar as vistas dele, e ele, Ananias, foi e interpretou. E o Senhor, este homem jubilou tanto com o seu povo, e agora o Senhor quer que ele não vá, que ele é um vaso de bênção para mim. Isso aí. O Senhor escolhe. E quando o Senhor encontra no coração do homem um coração desejoso de obedecer e de atender à voz do Senhor, olha como Deus pode agir através destes que são escolhidos. Gênesis capítulo 50, versículos 15 a 20. Ali no final do livro de Gênesis, José, já tinha sido levado ao Egito, já tinha acontecido todos aqueles fatos, aquela fome na terra de Israel, e agora Jacó morreu. E olha só, vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Vocês lembram como é que José foi parar no Egito, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos. E agora Jacó está morto. O pai deles, aquele que poderia defender os seus irmãos diante de José, que agora era um homem poderoso, Jacó morreu. E agora os irmãos de José estão com medo, porque José agora, poderoso, poderia agir com vingança, se vingar dos seus irmãos. Passa no 16. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa-te, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Pode ir seguindo até o 20. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. José entendeu perfeitamente que a vontade de Deus é soberana. Ele fala: olha, eu por acaso estou em lugar de Deus? Para ajudar a gente a entender um pouco mais. O projeto deles inicialmente não era vender José para o Egito, mas era matá-lo. Sim.
Só que a mão de Deus não permitiu isso. Exatamente. O Senhor Já agiu em favor da vida de José lá no início e agora ele age com misericórdia com aqueles que praticaram esse mal. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus é soberano para oferecer graça, para oferecer misericórdia. Pode falar, Fran. Vamos aproveitar os versículos de Isaías 14, 24 e 27. Mas vamos chegar lá ainda, tá bom? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá ainda. Então tá bom. Então o Senhor, ele é livre para conceder graça, para conceder misericórdia. E ele não deve explicações a ninguém. Às vezes a gente fica querendo explicação. Mas Deus é soberano. A sua vontade é soberana, é perfeita, é boa, perfeita e agradável. Romanos, capítulo 9, versículos 15 e 16. Pode colocar a partir do versículo 10. Romanos 9, a partir do versículo 10. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Já estava determinado na vontade do Senhor. Não pelas obras daqueles que ainda iriam nascer, mas pela vontade do Senhor. Pode colocar no seguinte: como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Pode até o 16. Pode passando aí. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, e aí ele cita aquele texto lá de Êxodo que a gente leu agora: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. É Deus que se compadece. Não depende daquele que quer. Não depende da nossa vontade. Depende da vontade de Deus. Porque alguém poderia pensar assim: poxa, Deus é injusto, escolheu um e aborreceu, não gostou do outro e deu o privilégio para um, sem mesmo conhecer ele. Isso aí é injustiça, né? Só que a gente esquece que Deus não é um ser humano ilimitado, é limitado como ser humano. Ele é soberano, né? E por ele ser soberano, ele escolhe fazer o que ele quer. Soberano e onisciente. Porque ele também conhece todas as coisas antes mesmo que aconteçam. O Senhor sabe, ele conhece o nosso coração. Conhece o nosso coração. Pode falar. E a escolha de Deus no jogo de Davi, né? Na rebelião de Saul. Aí Samuel, na casa de Jessé, a primeira coisa que Samuel viu, eu fui marcar. É esse que é o... Aí passando a passão. E Davi que foi escolhido, o Senhor conhece o coração. Pois é. Atitude. O Senhor Conhece o coração e ele conhece as nossas limitações e fraquezas. E mesmo assim ele escolhe, né? Porque Davi, por exemplo, às vezes a gente vê umas falhas assim na vida de Davi. Mas o Senhor fala, é o homem segundo o coração de Deus, né? O Senhor escolheu, o Senhor já tinha escolhido, né? É isso aí. Exatamente. O Senhor, ele é onisciente. Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6. Efésios 1, 4 a 6. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado.
nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Tem gente que usa esses versículos aqui para falar sobre a predestinação, né? Que o Senhor escolhe aqueles que vão ser salvos e aqueles que não serão. Não é isso. Eu lembro da Dona Léia ensinando. O que estava predestinado desde a fundação do mundo é o plano redentor, a obra redentora de salvação em Jesus Cristo. Porque o homem tem o livre-arbítrio para aceitar ou para recusar. A mensagem de salvação está aberta a todo aquele que quiser. Ela está aberta. A graça do Senhor é abundante e ela está disponível a todos. Mas antes da fundação do mundo, o Senhor já havia predestinado resgatar aqueles que reconhecessem a Cristo como seu Salvador. A obra de salvação através de Cristo Jesus não é do acaso. Ela não surgiu na mente, no coração do Senhor como um plano B. Deu errado. Agora vamos ter que arrumar um jeito aqui. Não. Tudo isso, o plano de salvação já estava elaborado, traçado na mente soberana do nosso Deus antes da fundação do mundo. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A vontade de Deus. A todos aqueles que o recebem como Salvador, são feitos filhos de Deus. E isso não é pela nossa vontade, é pela vontade de Deus. Como está escrito em Efésios capítulo 2, os versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras. O Senhor é soberano em oferecer graça. Ele é soberano em oferecer misericórdia. Ele oferece graça e misericórdia a quem Ele quer. Ele se compadece de quem Ele quiser. E aí, nós podemos deixar uma pergunta para a nossa reflexão nesse primeiro ponto. Como a compreensão da soberania de Deus em sua graça muda a forma como encaramos as nossas falhas? Porque nós reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores. Mas a graça nos é oferecida pela vontade de Deus. Não vem das nossas obras. E é por isso que nós podemos receber consolo da palavra do Senhor, com a certeza de que as nossas falhas não anulam a soberania da graça divina. Nós somos falhos, mas Deus é soberano, fiel, é santo. As nossas falhas não anulam a soberania da graça divina. É como a luz que brilha sobre alguém na escuridão. Alguém que estava em trevas foi iluminado por esta luz. Como muitos de nós que estamos aqui, quero crer que todos estamos aqui, fomos iluminados por essa luz. Não uma luz que não partiu de nós, mas uma luz que parte unicamente do Senhor. E por isso, não viva escravizado pela culpa. Não viva escravizado pela culpa. Mas também não use a graça como desculpa para viver em pecado. O Senhor é soberano em oferecer graça. E a sua graça não vem de nós. É dom de Deus. E por isso nós podemos viver livres da culpa. Porque muitas vezes nós, quando olhamos para dentro de nós mesmos e do nosso pecado, nós somos escravizados pela culpa. Tem gente que vive escravizado pela culpa. Olha para dentro de si, vê os seus pecados, se enxerga como
um nada, um pecador, um imerecedor. Mas Deus agora nos trata como filhos, filhos dele, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mas não use a graça como desculpa para viver em pecado. João capítulo 10, versículos 28 e 29, para nós encerrarmos esse primeiro ponto. João 10, 28 e 29. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Que essa certeza da soberania, da graça e da misericórdia do Senhor possam nos oferecer consolo, conforto, gratidão por aquilo que Ele fez e ainda vai fazer por cada um de nós. Deus é soberano em sua graça. Mas Deus também é soberano sobre a história e sobre as nações. E aí agora a gente vai para o texto lá de Isaías capítulo 14, os versículos 24 a 27. Vamos ler novamente esses versículos para a gente poder recordar. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? O Senhor está aqui decretando o juízo sobre a Assíria. A Assíria, uma nação que no seu tempo extremamente poderosa, que dominou muitos povos, expandiu o seu domínio com reis poderosos, mas o profeta Isaías anuncia que nem mesmo a Assíria, um império poderoso, poderia ser capaz de resistir aos decretos de Deus. Porque Deus é soberano sobre as nações. Deus é soberano sobre a história. Por mais poderosa que uma nação seja, ela não pode escapar da vontade de Deus. Pode falar, Frane. Vamos trocar a palavra Síria pelo mundo. Tá vendo? Aqui para estudo nosso, a Síria, que ela representa o mundo. Então, o Senhor determinou no meio do seu povo, que aqui fala do povo dele, que era o povo de Israel, mas essa palavra é para nós também, da igreja. Determinou que eles não se prevalecerá sobre eles. Então, quer dizer, o mundo não deve prevalecer sobre a igreja, em suas maneiras de proceder. Então, nós temos que tirar a lição desse versículo, que ele é muito útil para os dias atuais. Porque nós traçamos um paralelo que o Senhor determinou e deu poder à igreja, através do Espírito Santo, da sua palavra, que se prevalecesse a sua vontade. Então aqui está dizendo que, porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem pois o invalidará, né? E a sua mão estendida, quem pois fará voltar. Então nós temos que se sentir seguros nessa poder de Deus. E hoje nós estamos estudando, é nesse sentido, que o mundo não pode ter lugar aqui dentro da igreja do povo de Deus, em geral. Então, quer dizer, isso está falando, na terra, nas minhas montanhas, eu pisarei. Então, o mundo tem que ser pisado aqui dentro com a sua palavra. A sua palavra tem que prevalecer. Então, a lição que eu estou tirando desse versículo é essa, que aqui há uma determinação quanto à Síria, mas a Síria que representa o mundo. E a Síria estava
contra o povo de Deus, que era os judeus. Então, quer dizer, hoje nós somos a igreja. Então, de forma tal que a palavra de Deus tem que prevalecer, o mundo tem que ser pisado, no sentido de prevalecer na vontade de Deus. Nós já vamos fazer também uma aplicação nesse sentido, né? De que o Senhor, muitas vezes, ele concede poder ao homem para cumprir a sua vontade. Mas no final, a última palavra é de Deus, né? Como ele usou ao longo da história, até mesmo para agir com juízo com o povo de Israel, várias nações, né? Várias autoridades, homens poderosos foram usados pelo Senhor para cumprir a sua vontade. E muitos desses homens que não tinham compromisso nenhum com Deus, mas foram usados para cumprir a vontade do Senhor. Porque como diz no texto que nós lemos ali em Isaías, né? O Senhor, quando ele determina, quem pode invalidar os decretos de Deus? Nós temos vários exemplos assim na palavra do Senhor. Olha Daniel capítulo 4, a história de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor, um rei poderosíssimo, rei da Babilônia, dominador, cheio de exércitos ao seu comando, mas que foi usado pelo Senhor. E ele próprio reconhece isso. Olha só, Daniel capítulo 4, versículos 29 a 35. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Deixa esse versículo um pouquinho. Esse era o Nabucodonosor antes, né? Chega no pátio do seu palácio, olha para todo aquele império poderoso e diz: não é esta a Babilônia que eu edifiquei? Eu edifiquei com a força do meu poder. Eu sou poderoso. Eu edifiquei esse grande império. E para a glória da minha magnificência. Eu sou o poderoso. Eu sou o majestoso. Eu sou digno de honra, de glória. Eu sou. Com meu poder eu fiz isso. Esse é o primeiro, Nabucodonosor. Mas o texto continua. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Partirão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Continua. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois. Olha só. Na mesma hora, aquele homem que tinha acabado de colocar no seu coração: esse é o império que eu construí, com a minha força, construí para que eu fosse glorificado. Na mesma hora, o Senhor tira dele o seu poder e o coloca nessa condição, comendo erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornei-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Esse é o segundo Nabucodonosor. Nem parece a mesma pessoa que se engrandeceu, que se achava o poderoso,
Deus o colocou numa condição de humilhação e o fez entender quem é realmente soberano. O Altíssimo, o Deus que tem o domínio sobre tudo e todos. E olha essa expressão que ele usa ali, ó. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Ele opera com os moradores da terra, segundo a sua vontade. Ele age usando quem ele quiser, na hora que ele quiser. Mesmo aqueles que não têm compromisso nenhum com Deus, fazem e são usados por Deus para cumprir a sua vontade. Esse é só um exemplo. Nós temos outros. O retorno de Israel depois do cativeiro babilônico. Como Deus esteve o tempo todo no controle das coisas, para fazer o seu povo voltar para a terra, para fazer a sua promessa do resgate, passados os 70 anos de cativeiro. Ele diz, através dos profetas, olha, eu os farei voltar para a sua terra, e ele cumpre a sua palavra. Só para a gente ter um exemplo disso, Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 4. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Ciro, rei da Pérsia. Um homem que não tinha compromisso nenhum com Deus. Nós vamos ler lá essa profecia também. Um homem que não tinha nada com Deus. Mas Deus, no tempo determinado, usa o poder e a autoridade daquele homem, que também haviam sido dados por Deus, porque a palavra do Senhor diz, né, que é Deus quem dá autoridade e ele tira a hora que ele quiser. O Senhor faz cumprir a sua promessa para com Israel e coloca no coração desse homem, Ciro, olha, o Senhor é quem me deu todos os reinos da terra e ele me deu uma missão. Olha só, gente, alguém que não tinha nada com Deus, ele me deu uma missão de restaurar o templo em Jerusalém. E não só isso, ele envia os homens e ele envia aqueles homens com os recursos todos que eles precisariam para a reconstrução do templo. Deus age. Vamos ler lá a profecia que o Levi falou, Isaías 44, versículo 28. Uma profecia de mais ou menos 150 anos antes de Ciro. 150 anos antes desse homem existir. Olha o que o Senhor fala através de Isaías. Quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Vamos seguir aí, 45, versículo 1 também. Vamos seguindo até o 7. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Já chamava Ciro pelo nome 150 anos antes desse homem existir. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Puste o teu sobrenome,
ainda que não me conhecesses. Ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Está dizendo aqui, ó, Ciro, você não me conhece, mas eu vou te usar. A minha vontade vai ser cumprida através de você. E diz o texto que Ciro foi o ungido do Senhor para fazer cumprir a sua vontade. Ainda que ele não conhecesse o Senhor age. O Senhor age. E ele usa quem ele quer. O Senhor controla o destino das nações. Isaías, ainda no livro de Isaías, capítulo 10, versículos 12 a 14. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria. A gente começou lendo, o juízo de Deus sobre a Assíria. E olha só que interessante. Então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse, isso não é parecido com o que Nabucodonosor disse também. Com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. O rei da Síria, dizendo, olha, eu sou inteligente. O meu império foi construído com a força das minhas mãos, a minha sabedoria. Eu removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se sentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Soberano, poderoso, poderoso nada. Poderoso é Deus. Soberano é Deus. E o Senhor, como fez com Nabucodonosor, ele fala com esse homem, olha, você não vai escapar do juízo de Deus. Porque quando Deus determina, quem pode invalidar os decretos do Senhor? E quantos outros exemplos nós poderíamos citar? Os exemplos do livro de Esther. Você já leu o livro de Esther? 10 capítulos. Já leu para ver como é que Deus trabalha em todos os momentos ali naquele livro de Esther? Sabia que é o único livro da Bíblia que não tem o nome de Deus citado diretamente nenhuma vez? 10 capítulos não citam o nome de Deus nenhuma vez. Mas Deus está no controle desde o início até o final. E Deus, na sua vontade soberana, ele age de uma maneira que a gente não consegue imaginar. Aquele homem que planejou o extermínio dos judeus que viviam naquele lugar. Aquele homem que construiu uma forca para matar naquela forca um servo de Deus, Mardoqueu. Ele foi morto na própria forca que ele construiu. Enforcado. Porque o homem planeja, mas quem executa é Deus. Tem sim. Tem sim. Inclusive, vale a pena a leitura. Quem não leu ainda o livro de Esther, vale a pena a leitura do livro inteiro. 10 capítulos. Pois é. Como o Senhor usou também a Faraó, endureceu o coração de Faraó. O Senhor trabalhou ali, trabalhou no coração do seu povo, através daquele homem. São muitos os exemplos, né? Salmos, capítulo... Coloca pra gente já caminhando para o final. Salmo capítulo 2, os versículos 1 a 6. Olha o que está escrito ali. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo:
rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. As nações podem até se rebelar contra a vontade de Deus. E diz o texto ali que os reis da terra se ajuntam e dizem: olha, vamos sacudir de nós as cordas que nos prendem. Nós podemos assumir o controle, nós podemos ter o poder, por que ficarmos presos a Deus? Eles acham que podem se livrar da vontade do Senhor. O Senhor tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Provérbios 21, versículo 1. Provérbios 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. A tudo quanto quer, o inclina. E aí a gente pode deixar uma pergunta para a nossa reflexão. Diante de todos esses textos e exemplos que nós lemos, de que forma a soberania de Deus sobre a história e sobre as nações nos dá confiança em tempos de instabilidade política ou social? Nós temos vivido tempos assim, de incertezas políticas, sociais. Mas quem é o maestro da história? Deus é o maestro da história. Deus não perdeu o controle. Ele tem o controle. A gente pode até enfrentar dias difíceis, mas Deus está no controle. As músicas às vezes têm uns momentos que às vezes são meio misteriosos. Algumas canções são misteriosas, mas o maestro está lá, regendo toda a orquestra, todos os instrumentos. Deus está no controle. E Ele pode usar a quem Ele quiser, mesmo aqueles que não o conhecem, para fazer a sua vontade. Deus pode usar Lula, Deus pode usar Bolsonaro, Deus pode usar Trump. Ele pode usar quem Ele quiser. Como Ele fez. E é por isso que a gente precisa trazer isso para a nossa realidade hoje. O mesmo Deus da história, das histórias que nós lemos, é o mesmo Deus que age hoje. É o mesmo Deus que trabalha através das pessoas. Mesmo aqueles que não têm compromisso algum com Deus, que não têm relacionamento nenhum com o Senhor. Deus usa para cumprir a sua vontade. Sobre Jacó, morar no Egito, ficando novo, se tornou uma nação. Duraram 400 a 430 anos lá no Egito. Né? E tudo estava no controle de Deus. E Deus estava um homem, Moisés, como libertador daquele povo. Nada fugiu, ao contrário, nada, milésimo segundo fugiu da soberania de Deus. E muitas vezes nós tomamos decisão antecipada, querendo ajudar Deus, não vai ser assim. Estou lá fora e Sai levantando. Irmão, podemos imaginar pelo relato de João, que o Senhor está à direita de Deus Pai, Deus Pai, com os olhos como chamas de fogo, seu cabelo reluzente, seu rosto reluzente, e seus pés como bronze aquecido. Então, um Deus poderoso, soberano, e Ele tudo sabe, podemos imaginar o poderio desse Senhor, que é o nosso Senhor, à direita de Deus Pai, ressuscitado, com
com os seus olhos como chama de fogo, seu rosto reluzente e seus pés como bronze aquecido. Então, nós podemos imaginar de forma tal que ele está no controle e está pronto também para julgar. É isso. Deus é soberano em oferecer graça, em oferecer misericórdia. E Deus é soberano sobre a história, sobre as nações. Deus é soberano. Para nós encerrarmos essa parte, né? Porque, se o Senhor permitir, nós vamos dar continuidade logo mais à noite. Nós vamos ler ainda o último texto, 3 versículos. E que essas palavras de Davi possam ecoar nos nossos corações nesta manhã. E eu queria, inclusive, convidar a todos para que nós lêssemos juntos esses versículos, como uma oração. Coloca lá para a gente, 1 Crônicas, capítulo 29, os versículos 11 a 13. 1 Crônicas 29, 11 a 13. Vamos fazer a leitura juntos? Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Amém. Que o Senhor nos abençoe.